Muito bem, agora são 11 horas e 10 minutos, segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025, está começando pela sua 104,9, Rádio Rolim FM, o programa Pinga Fogo. E nesta segunda-feira, dia 25 de agosto, é dia do seu aniversário. Parabéns! Muitos e muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muito sucesso, são os votos de toda a família 104,9 nesta data tão importante na sua vida. Hoje é dia do feirante, dia também do soldado, e dia de São José Calazans. Faltando aí 128 dias para o ano de 2026 e a temperatura nesse momento em Rolim de Moura, segundo o tempo agora pontual, está na casa dos 27 graus, umidade relativa do ar a 36% e o vento a 7 km por hora. Arno Voigt, bom dia. Bom dia Ronaldo Ferreira, bom dia você que está ligado aqui nessa linda, maravilhosa segunda-feira com friozinho gostoso, né? Tá 22 graus, 20 graus hoje aqui, que eu diria, em Rolim de Moura, né? Mas já chega nos 30, esquenta não, viu? Vai chegar nos 30 graus, esses que nós estamos acostumados aqui, né? Essa nossa querida Rolim de Moura. Ontem, sábado, aliás, teve mais uma rodada do Campeonato Nacional, a 21ª. Tem alguns jogos ainda que estão atrasados aqui, mas a maioria da cambada já está na 21ª. E o Bragantino meteu 4-2 no sábado no Fluminense. O Cruzeiro, o Colorado, Cruzeiro 2, Internacional 1. Rapaz, Cruzeiro se mantém na vice-liderança do Campeonato Nacional e Internacional, indo cada vez mais perto da zona de rebaixamento. E o Grêmio, jogando em casa, também fez feio. Acabou empatando com o Ceará em 0-0. Cambada ruim, viu? Como é que os caras vão fazer gol se não chutam gol? Tá bom. Fazer o quê, né? E ainda... aí começou no domingo. O Grêmio e Ceará foi o último jogo, foi 20 horas... aqui de Rolim de Moura, e no domingo, o Bahia, coitado do Santos, viu? Levou mais uma bordoada. Bahia 2, Santos 1, e o Corinthians ganhou do Vasco, mesmo o Vasco que ganhou do Santos de 6-0, perdeu para o Juventude, e agora acabou perdendo para o Corinthians em 3-2. Ontem de noite, o último jogo foi o Botafogo versus o Juventude. Juventude saiu ganhando de 1-0. O Botafogo tem muito mais poderio de fogo. Acabou fazendo 3-1 em cima do Juventude. O Mirassol, que entrou na zona de classificação, fez 1-0 em cima do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro não é mais aquele. Ô, Márcio, o que aconteceu? O Galo Mineiro dançou de novo. Perdeu para o São Paulo por 2-0. E o Hulk não jogou, né? Aí os caras falam assim, bom, o Hulk não jogou, tá? Mas tomou 2. E hoje termina essa 21ª rodada com 2 jogos. Às 6 horas da tarde, 18 horas, o Palmeiras joga contra o Sport Recife. E o Flamengo, às 20 horas, joga contra o Vitória. Vamos ver que pode mexer na tabela de classificação esses 2 jogos aqui, entre jogo Palmeiras e também o Flamengo. Vamos ver que bicho que vai dar, né? Na classificação geral, tá aí ainda o Flamengo na frente, com 43 pontos, seguido o Cruzeiro com 41, Palmeiras 39, Bahia 36, Botafogo 32 e também o Mirassol com 32. Mirassol, a grande surpresa do campeonato. Na zona de rebaixamento, o Vitória, o Juventude, o Fortaleza e o Sport. Esse é o futebol brasileiro, rolando a bola nos 4 cantos do nosso país. 25 de agosto, rapaz, a nossa avenida mais famosa aqui em Rolim de Moura é a 25 de agosto, né? Depois do nosso intervalo, eu vou passar. Você sabe por que se chama Avenida 25 de Agosto? Eu já passei isso aqui no Pega Fogo há um ano atrás. Eu fiz uma pesquisa para saber quem deu o nome de 25 de agosto aqui para nossa avenida. E também a Norte-Sul, quem deu o nome? Quem deu o nome das ruas quando começou o Rolim de Moura? Daqui a pouco eu vou passar isso, mas mais perto do fim do programa, eu vou passar um áudio com a pessoa que deu o nome de 25 de agosto nessa nossa avenida.
Fica esperto aí, né? Hoje é dia do soldado, né? Dia do oferente também. E amanhã eu vou conversar com o comandante da Polícia Militar. Aqui o Thiago, aqui de Rolim de Moura. Exatamente falar sobre o dia do soldado e outras cositas mais. Mas hoje, agora, eu tenho duas meninas bonitas aqui do meu lado e aí eu fico cada vez mais feio, né? Rapaz, eu nem pentei o cabelo hoje, mas segue lá a pelota. Né? Pois é, eu tenho aqui a Jaqueline, a Fisk. Você sabe falar inglês? Inglês? You speak English? Não, muitas pessoas não sabem falar inglês, né? E hoje, nesse mundo globalizado, é fundamental você saber, principalmente o inglês. Uma segunda língua é importante, mas o inglês hoje é fundamental em tudo que é lugar. O espanhol também, você chega nos Estados Unidos, metade fala espanhol também, né? Agora que o Trump mandou metade do pessoal embora, aí o espanhol pouco menos, mas por isso que eu estou com a Jaqueline, ela que é proprietária aqui da Fisk aqui em Rolim de Moura, e pela primeira vez aqui comigo no Pinga Fogo. Bom dia, Jaqueline, tudo bem? Bom dia, seu Arno, bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Rolim FM, é um prazer, bom dia, Ronaldo, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a importância do inglês, né, como o Arno acabou de falar. É a língua mais falada do mundo, em primeiro lugar, né? Então, hoje, se você tem o inglês, você está aí pelo menos 10 vezes na frente em qualquer coisa que você vá trabalhar, em qualquer profissão que você vá seguir na sua vida, né? Há algumas controvérsias em relação à língua mais falada, sabia? Diz que o chinês, o mandarim, né? Mas o mandarim o que tem de chinesinho nesse mundo afora aqui. Mas, inclusive, se você souber falar inglês, você se dá muito bem na China. Claro, com certeza, então, assim, né? Hoje tudo é inglês, né? Agora, em português, nem em Portugal, nem em Rolim, você consegue se dar bem aqui falando português. O português, né? De Portugal não é nem próximo ao nosso português. É um português diferenciado, né? É diferente do nosso aqui. Uhum. Mas também está aqui a Bianca Kokkonen. Rapaz, a Bianca, ela trabalha também em cima do inglês, mas em cima de intercâmbios de jovens. Vamos ouvir falar. Bom dia, Bianca. Seja bem-vinda a Rolim de Moura. Bom dia. Bom dia, minha primeira vez aqui em Rolim de Moura, cidade muito linda. Então, pessoal, eu trabalho na Galha Intercâmbio, que é uma multinacional que tem 18 anos de mercado. A gente tem escritório tanto no Brasil, em vários estados, e também no exterior. A gente tem escritório em Londres, tem na Inglaterra, tem na Irlanda, tem em Malta, inclusive, que é um dos destinos que a gente vai falar um pouquinho. Tem no Canadá, tem na Oceania, então a gente tem escritório em vários lugares, a gente trabalha com todo tipo de intercâmbio. Eu acho que é muito importante essa união com os colégios de idiomas, porque o colégio de idiomas ele é o início de contato que você tem com o inglês, né? É como você aprender no seu dia a dia, incluir um pouquinho o intercâmbio é para você maximizar ali a tua experiência, para você colocar à prova o teu desenvolvimento, para você também ter outras possibilidades. Quem tem inglês pode fazer faculdade no exterior, pode migrar, pode ter outras oportunidades de trabalho também. O mundo é muito grande, né? O inglês, por mais talvez não seja a língua mais falada, todo lugar que você for, com o inglês você se dá muito bem, né? O português a gente pode tentar fazer a mímica, mas eles não vão compreender. Mas o inglês, alguém de um restaurante, de um café, de um trabalho, alguém vai conseguir se comunicar com você. Isso que é muito importante. Ele não é mais um diferencial, como antigamente, ele é o essencial hoje em dia para você conseguir, tanto no Brasil quanto no exterior, boas oportunidades. Com certeza. Hoje o inglês é fundamental para quem... Os jovens de hoje são obrigados a estudar o inglês. Não é querer, porque se quer se dar bem na vida, não tem forma, tem que estudar um pouquinho. Que nada cai no colo de graça. Tem que se esforçar. Tá? E às vezes, o cara, mas as escolas, às vezes você não precisa nem ir na escola. Né? Hoje na internet tem tanta coisa, é só você querer. Né? Claro, se você vai numa Fisk aí, a rapidez de você atender, aprender, a metodologia que eles usam é muito mais rápido, muito mais, com certeza. Né? Mas, o Jaqueline, aqui em Rolim de Moura, há quanto tempo a Fisk trabalha? Já faz tempo, né? Já, a Fisk é a escola de inglês, uma das mais antigas aqui da cidade, né? Já há mais de 25 anos, já formou muitos alunos aqui na cidade. E sob a minha administração e do meu esposo, está aí há em torno de 7 anos que nós assumimos a Fisk, né? E fizemos uma reestruturação,
temos uma equipe incrível, né? E muitos alunos aí, desde os pequenininhos, de 4 anos, até adultos, adolescentes, né? Aí, para começar, quanto mais cedo é melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Porque antes dos 7 anos, a criança ela aprende sem sotaque. Lá no futuro, quando começa a ter o contato constante com o idioma e aprender realmente o inglês, quando chega lá na adolescência, ele vai se expressar e falar como se ele tivesse nascido fora do Brasil, num país que no caso, que predomina o inglês. Então, assim, quanto mais cedo, melhor, porque, que nem você falou da questão de obrigação, né? A gente sempre fala para os pais, é uma sequência da escola, né? O inglês, faz natação, faz outras atividades, não tem problema, pode fazer, tudo é importante, mas o inglês, se você der sequência e continuidade e fazer isso, com que isso fique algo natural para o seu filho, ele vai aprender de forma natural, ele vai desenvolver, é muito mais fácil do que ele começar adolescente ou adulto, né? Antigamente o inglês, quando eu fiz eu estava na escola, faz tempo isso, né? Eu aprendi inglês, quer dizer, as noções que eu tenho de inglês é daquela época. É a noção de ter 1 hora por dia, né? 1 hora não, uma aula por semana ou 2 vezes por semana, né? Só que na época parece que a gente aprendia mais, que eu sei bastante coisa daquela época, né? De inglês. Claro, depois foi aperfeiçoando. Mas, de repente o senhor teve a chance de ter uma professora boa também de inglês. Nós tínhamos um professor muito bom, né? Mas na época, quando você é moleque, você não tem ideia do que é isso, o que significa isso. Eu estou falando de 50 anos atrás, né? Hoje a molecada já tem noção. Abre o Facebook, abre a televisão, tá tudo em inglês. Jogos, né? Hoje quase toda criança tem um celular na mão, se não tem direto, mas tem. E assim, ele tem acesso a estudar, a praticar em casa também. Muitos jogos que as crianças jogam em inglês. É a tecnologia no geral, né? Eles já começam mais no mundo virtual muito mais cedo. Tanto jogos como filmes. Acho que meninos gostam muito de anime. Eu vejo muito anime também no inglês. Então, querendo ou não, eles vão praticando, algumas coisas, vão pegando, já vão falando e já entendem, né? O Instagram também, o YouTube. Então, isso influencia bastante. E, assim, começar desde cedo é uma coisa mais fácil. Eu vejo não só o inglês, mas tudo que a gente começa mais tarde, a gente tem uma dificuldade maior de se adaptar, né? De aprender. Acho que a criança, ela é muito mais fácil de se adaptar a qualquer coisa. Então, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando uma coisa, tipo, normal. O inglês, pra mim, é super normal. A gente tem, por exemplo, intercambistas, desde que não falam inglês, que vão sem nada de inglês pro exterior, vão passar 2 semanas, vão fazer programas mais voltados, até quem já fala inglês. Então, acho que é muito legal. E aí, tem alunos também pequenininhos, a gente tem intercâmbios para alunos que vão, por exemplo, com 13 anos, 12 anos, dentro de universidades, né? São um dos melhores programas que a gente tem. A Jaque já foi também, ela sabe como foi, ela foi para Inglaterra. E aí, dentro desse programa, eles ficam dentro de universidades, no verão europeu. E aí, eles ficam dentro da universidade, eles vão conhecer um campus universitário no exterior. A gente tem em Toronto, a gente tem em Nova York, a gente tem em Londres, em Canterbury. E aí, eles têm uma realidade do que é. O que é fazer faculdade no exterior, né? Quais são as profissões? Tem profissões que a gente ainda é tão nova, que ainda não chega tão aqui no Brasil, né? Principalmente tecnologia. Tem tantas áreas específicas da tecnologia que eles vão falar, nossa, eles voltam assim, tia, eu cheguei aqui, nossa, tem uma faculdade chamada X, aqui no Brasil eu não achei. E aí eles veem pessoas de campus, tem pessoas no campus, né, que são alunos que trabalham também nessa época no meio do ano, eles ficam dentro das residenciais dos alunos, aí eles vivem basicamente aquele que a gente vê no filme, né? E é muito engraçado que eles voltam muito, outros alunos. Eu estava em Eric Games agora, que tem um grupinho que foi para Inglaterra, Londres, e a mãe, ela chega e chorou pra gente e falou assim, meu filho, ele tem uma alma velha no corpo de um adolescente. Ele veio de uma cidade, veio para o interior e não conseguia fazer amigos, porque ele não se identificava. E aí ele foi para o intercâmbio, foi uma tentativa dele se soltar. Então, deixa eu entender, para o nosso ouvinte entender, o que é o intercâmbio. Os caras vão dizer, mas que diabo que é isso aí? Então, o que é o intercâmbio? O intercâmbio, basicamente, é você estudar no exterior. Então, você pode estudar, para quem não tem um idioma, um segundo idioma, você pode estudar o idioma, então a gente tem inglês, alemão,
A gente tem o francês, o italiano, o espanhol, então depende muito do teu objetivo, mas 90% vai para o inglês, né, querendo ou não, é uma língua quase universal. Ou quem já tem um segundo idioma já pode fazer uma graduação, pode fazer um mestrado, um doutorado, um curso técnico, ele pode estudar e trabalhar no exterior também acima dos 18 anos, então tem muitas possibilidades. Dos 12 até os 17 anos, são programas ali mais que são voltados para idiomas, que são uma fase que os alunos estão mais desenvolvendo. E aí não são cursos especiais. Dos 18 anos para mais, aí você pode estudar e trabalhar, pode estudar idiomas, pode fazer um curso técnico, um tecnólogo, uma faculdade. Então, 1000 possibilidades. E aí quem vai geralmente acima dos 18 vão para ou se descobrir, identificar qual faculdade quer fazer, ou vão mesmo para ficar, emigrar e não voltam mais. Passear também, turismo, né? Passear, turismo também. A gente tem programa de 2 semanas, né? Que todo mundo vê o intercâmbio como assim, estudar no exterior. Aí dá aquele choque. Fora, que nem São Neto, Muito, vai ficar fora e é muito caro. Eu falei, não, 2 semanas, se você olhar bem, a gente faz uns cálculos, é bem parecido com você turistar no Brasil e o mesmo custo. Bom, na prática, eu tenho 12 anos, eu quero fazer intercâmbio. Né? Eu quero ir para a Inglaterra. Tá. Qual é o passo? Não. Ele tem que estar estudando na FISC? Não. Não tem nada a ver. Tem Esse alguma grupo é pra ligação qualquer com a pessoa. FISC? Não. Não, nós aqui somos representantes da EGALI. A gente é uma ponte para o pai saber, não, aonde que eu procuro intercâmbio aqui na região? Não, o pessoal da FISC sempre monta grupos. Nós montamos grupos, mas esses grupos, eles são um grupo que qualquer pessoa pode participar. A pessoa já pode ter feito inglês, pode nunca ter feito inglês, pode estar estudando na FISC, pode estar estudando em outra escola de inglês. Não tem problema. Ele é um grupo, a única coisa que a gente faz aqui, a FISC, é a ponte de trazer essa oportunidade para a população aqui da Zona da Mata. Tá, e tem já datas marcadas para ir, depende do local? Não? Sim, esse grupo que a gente definiu junto com a Jaque, ele vai para Malta, que é uma ilha que fica do lado da Sicília, na Itália, bem entre a Grécia e a Itália. E ele já tem data, todo mundo vai embarcar dia 3 ou 7 de 2026, então vai embarcar ali no meio do ano, que é geralmente pais, filhos têm férias nesse período, e são 2 semanas de intercâmbio. Aí já tem toda uma escola selecionada, que é uma excelente escola, tem acomodação já. Então, o que acontece? Todo mundo que entra em contato com a gente apresenta esse programa. Inclusive, hoje vai ter uma palestra ali na FISC, 18h30. Quem quiser participar está convidado. Essa palestra vai explicar e detalhar. Então, a EGALI trabalha com muita transparência. A gente mostra exatamente a distância da escola para a acomodação, todos os entornos da acomodação por dentro, o que tem shopping, tem tudo por ali. E, além disso, eles têm uma programação contraturno, né? Então, estudam pela manhã e pela tarde eles têm passeios guiados por um acompanhante. A gente tem escritório presencial, né, com uma equipe brasileira em Malta. Tem passeios dentro de Malta, viagens ao final de semana. Então, assim, eles podem decidir se eles querem ir para a Itália, se eles querem ir para a Grécia. Tem toda uma organização de viagem, porque eles estudam de segunda a sexta, né? E aí, o contraturno de tarde e de noite tem passeios, atividades diversas para eles selecionarem. E final de semana eles viajem. Porque dentro da Europa é muito acessível você fazer uma viagem para outro país, né? Então, a gente sempre organiza. E aí, a gente está querendo organizar, decidindo com um grupo se vai para Roma, se vai ali para Sicília, se talvez vai para Grécia. E ainda assim... Porque na Europa estou indo para Ji-Paraná, já está indo para a Suíça, está indo para outros países, né? Então é diferente. A gente está acostumado com a imensidão do Brasil, né? Mas lá são países pequenos, né? Depende da fronteira. Eu passei um dia lá em 3 países diferentes só andando de carro, né? Sai de um, entra outro, né? Mas é diferente do nosso país, até você cair a ficha, né? Agora, quem vai, por exemplo, tem os meninos pequenos, vai os pais junto, vai só a criança, vai só o adolescente, como é que é? Então, nesse grupo a gente pode, alunos ali de 13, 14 anos, podem individualmente, porque a gente vai ter um acompanhamento, né? Vai ter todo ali o grupo acompanhado, mas os alunos estão tendendo a esse grupo ir mais a família. Por quê? Quando a gente sente que dos 13, 14, 15, os pais preferem ir juntos. Porque, querendo ou não, primeiro que é uma experiência que dá para ir junto, é um valor super acessível para ir junto, e aí eu sinto que dos 13 aos 15 anos, os pais, eles se sentem um pouquinho inseguros, por mais que tenham acompanhamento, né? E aí, esse grupo a gente tem um programa que vai só o aluno, né? Mas a gente abriu esse grupo para ela sentir a necessidade dos pais aqui no interior quererem junto com os filhos, né? E aí, o que acontece? A gente tem uma mãe que ela e as 3 menininhas dela, uma de 13, uma de 15 e uma de, acho que 17. 16, 17. Mais velha, e a gente tem um casal que vai a mãe, o pai e o filho. Esse grupo foi mais para atender esse grupo, acho que de
família, que a gente sentiu uma necessidade. A Jaque foi com a gente para o exterior, para Londres, ela foi num grupo que era só adolescente, o pai não podia ir, e era dos 12 aos 17, e a Jaque acompanhava. Só que tinha muito pai, eu queria um programa que a gente pudesse ir também, e a gente decidiu esse de programa. Malta do ano que vem, né? Mas assim, muito pai, eu gostaria de saber, mas quero mais pra frente também. Pode ir lá com a gente conversar, que a Bianca está aqui justamente para conversar sobre intercâmbio, né? Não necessariamente para esse grupo de Malta, né? Mas se a pessoa tiver interesse em ir para Inglaterra, para outros destinos, isso. A Bianca vai estar aqui também na parte da tarde, hoje na FISC, e principalmente 6h30, que vai ser a reunião, né? Sobre esse grupo. E principalmente, Arno, essa nossa parceria, a gente começou já há 3, 4 anos atrás com a Egali, né? Justamente para tentar fomentar essa questão do intercâmbio, porque muitas pessoas acham que é algo impossível. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer um intercâmbio, estudar fora do Brasil? Então, a empresa Egali, ela é especialista em fazer isso, né? Em organizar desde documentação, aonde você vai ficar. Então, isso dá uma segurança para o pai que quer mandar seu filho, seu adolescente, até mesmo para a pessoa que é mais velha, que fala, gostaria de ir, mas não sei nem por onde começar, né? Então, sabe que a gente tem aqui isso, sempre todos os anos formando grupos, né? Que nem a Bianca falou, eu fui em 2023, foi bem legal, foi um outro tipo de programa, onde uma professora acompanha, né? Eu acompanhei o grupo com 7 alunos, a gente ficou quase um mês lá na Inglaterra, foi incrível. Agora mesmo, julho, acabou de chegar 2 alunas nossas, a Alice, que é filha do Alexandre da Rolinete, foi com o grupo, ficou aí 3 semanas na Inglaterra, eu não acompanhei, mas a nossa amiga de Pimenta, que é a Mara, né, que também é franqueada da FISC, ela há mais de 10 anos faz parceria com a Egali, todos os anos também leva grupo. Então, assim, é uma empresa extremamente segura, né? E é algo que nem a gente falou, é uma oportunidade para a população que quer saber sobre isso, né, que quer fazer essa experiência, não quer só ir lá para fora para turistar. Já quero aproveitar que eu vou gastar, eu quero, além de fazer turismo, também quero praticar o idioma, estudar. Sei. Agora, eu estou precisando quero visitar, tá? E a grana? Como é que eu pago essa conta? Então, isso que eu ia te falar, só para reforçar, a gente não tem somente em grupos, tá? O grupo daqui é uma parceria com a FISC, mas, por exemplo, eu quero fazer alemão, quero fazer alemão, Bianca, eu não tenho grupo para alemão, o que eu faço? A gente personaliza. Então, por exemplo, eu preciso entender o que você está procurando, porque a gente fez toda uma consultoria, porque eu quero que você tenha uma boa experiência. Porque eu não quero te vender pacotes de viagem, eu quero te vender uma experiência que atenda ao teu objetivo em todos os aspectos. E aí a gente vai sentar, fazer uma consultoria, entender os seus objetivos, quanto você está pretendendo investir, e a gente vai te apresentar as possibilidades, vai construir um orçamento que te atenda. E as possibilidades são várias. A Egali é uma das poucas empresas que trabalha com câmbio congelado. Você que já viajou para o exterior sabe, o câmbio oscila frequentemente. Mas com a gente tem formas de pagamento e todas elas a gente congela. Então, no ato da matrícula, a gente vai congelar o câmbio daquele dia. Se o câmbio oscilou, ele aumentou, desde o teu fechamento até a tua data de embarque, você não vai sofrer esse aumento de valores, a gente não vai te cobrar. E aí a gente tem forma de pagamento à vista, boleto parcelado sem juros, a gente consegue, ele precisa estar quitado até 30 dias antes do embarque, então com antecedência é melhor na questão do boleto. A gente tem cartão de crédito em até 5 vezes, sem juros de 6 a 10 sem as taxas da máquina, e tem financiamento estudantil também, você consegue pagar em 12, 18 ou até 24 vezes. O financiamento você consegue embarcar daqui 2 meses e continuar pagando o teu financiamento. E assim, Arno, eu queria reforçar muito que a Egali é a única empresa que tem acomodação própria, a gente não trabalha com acomodação externa, porque a gente gosta muito, a gente não é uma franquia, a gente é uma multinacional, porque a gente gosta muito de ter um contato direto com tudo que a gente oferece. É uma agência de viagem, não? Não, é uma agência de intercâmbio, e ela tem tudo em um só lugar. A gente faz cotação e emissão de passagem aérea com uma tarifa que vocês não encontram, porque quando a gente procura no Google, é comercial, a gente tem uma estudantil. A gente vincula a tua comprovante de matrícula, a tua passagem consegue um desconto. A gente faz todo esse processo. A gente é acomodação própria, então a gente tem apartamento, a gente tem hostel, a gente tem desde quartos individuais, compartilhados, a gente tem todo tipo de acomodação nos destinos, em vários destinos. A gente tem as próprias host family, que é a casa de família, que é muito comum, né? A gente agencia também essas famílias, porque a gente gosta de ter o contato presente para saber se de fato
tá tendo uma qualidade, tipo assim, eu não gostei dessa acomodação, a gente resolve isso na hora. Quando a gente terceiriza, não tem isso. Então, essa parte da passagem aérea também é uma coisa muito importante, porque passagem aérea para o exterior, você sabe, né? Ainda mais a gente aqui do Norte, sofre muito a questão do valor, poucos voos altos. A gente faz toda uma consultoria, a gente faz várias cotações, vários valores, até encontrar uma que fica legal para você, parcela no cartão de crédito sem juros, e aí tem a garantia Galho, todo um contrato. A gente também trabalha, a gente abre conta bancária multimoeda para você sem custo nenhum, levar o seu dinheiro na moeda, né, conseguir gastar em dólar, em euro, sem ter aquelas taxações do cartão nacional que tem, né, que a querendo não toda vez que você paga um valor muito alto. Então, a gente tem tudo em um só lugar. Então, basicamente, a pessoa vem, faz a consultoria, a gente entrou em um consenso, em um orçamento que fica legal para ti, um programa legal que vai atender você, fechou o intercâmbio. A sua responsabilidade, a gente fala assim, é só pagar o boleto, o intercâmbio, e estar sempre atento às orientações para embarque, envio de documento. A gente faz toda uma orientação antes de embarcar com o aluno, a gente faz uma reunião ao vivo, a gente explica para ele o que levar na mala, o que não levar. A imigração ela vai falar inglês, então quem não fala inglês já recebe uma orientação. Olha, as perguntas comuns são essas. Você deve responder assim. E a gente também explica mais ou menos ali como que funciona também quando você chega lá, o que não pode levar na mala, o que pode. E também a questão presencial. Você chega no destino que a gente tem base, a gente faz uma orientação. Os meios de transporte são esse, aqui que tira o card. Marca um horário com a base, tira um cartão ali, esse cartãozinho para você tirar, a gente tira para você. E explica, olha, aqui é o calendário mensal de atividades, semanal. E aí vocês decidem como que funciona. Então, a pessoa vai com tudo planejado. A única coisa é o pagamento, envia o documento e sempre está presente nas orientações. É tudo muito fácil mesmo. Todo mundo da Igália fala então, que nem você assim? Rapidinho, rápido. Não, gente, desculpa. Você nem tá aí, né? Ela fala tudo sozinha, né? Que maravilha. Eu falo muito rápido, todo mundo fala. É de família. Deus o livre. Minha mãe fala assim, meu Deus do céu, eu falo igual seu pai. E o inglês também você fala assim, não? Eu tenho o básico. Eu sou mais das exatas, sempre fui mais das exatas, assim, do espanhol e italiano. Eu gosto mais do italiano do espanhol. Só que aí, como eu trabalho na Igália, uma multinacional, eu senti a necessidade do inglês. Aí eu comecei a voltar pro inglês ali, praticando. E aí eu vou fazer um intercâmbio, inclusive, para Londres o ano que vem. Eu ganhei uma bolsa da Igália, né, de estudos ali, que a gente tem algumas metas ali, a gente cumprindo, a gente consegue ir. E aí vai ser minha primeira experiência num país que fala inglês. Eu já tive experiência no Peru ali, também que falo o idioma deles, na Argentina, no Chile. Então tive uma experiência fora, mas na Europa, outros destinos ali, vai ser Londres. Ô Jaqueline, quanto tempo o cara entra na FISC e sai falando inglês e pode chegar nos Estados Unidos e comprar e vender lá? Seu Arno, assim, depende muito do desenvolvimento do aluno, né? Mas eu sempre falo, por exemplo, hoje um adulto começar a falar inglês. Eu nunca fiz nada de inglês, quero começar. Os 2 primeiros livros, você já tem um inglês básico de comunicação para você conseguir se comunicar em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, o método ele já vai introduzindo conversação desde o primeiro dia de aula, né? Adolescente também, né? E é uma caminhada, né? Conforme vai evoluindo os livros, vai praticando em casa também. O professor vai dando todas as dicas de como praticar, o que fazer em casa também, além do método de você estudar, para você estar desenvolvendo seu inglês. Mas, do zero, a certificação internacional são 7 livros, né? Em média, 7 livros. Em torno de 4 anos, seguindo o método. Mas tem gente que alcança a fluência muito antes. O senhor tem seus netos, né? Todos os netos aqui do Voit são FISC, né? Sei lá, eles estão espalhados aí falando inglês, tudo que é lado. Tá, aí, inclusive tem um lá na Alemanha, né, seu Arno? O Vini, que é nosso aluno, acabou de embarcar para a Alemanha. A Beatriz é a sua professora lá, né? A teacher Bia, uma querida, trabalha conosco. A Mila trabalhava lá e hoje está em Belo Horizonte. Né? E a Fernanda também estava lá. Não, a Fernanda também estava trabalhando com a gente e eu não queria que ela tivesse saído, mas quem sabe ela volta para o ano que vem. Ela virou empresária agora. Ela está aí ajudando na administração dos negócios da família. O Vinícius hoje, meu neto, ele está na Alemanha e está no intercâmbio de jovens do Rotary Internacional. E não sabe falar nada em alemão. Né? Eu aprendi, quando eu era moleque, eu aprendi primeiro o alemão, depois o português, né? Porque meus pais só falavam alemão em casa. Né? O Vinícius a gente não ensinou os filhos nem os netos, mas hoje ele está falando inglês na Alemanha, vai aprender o alemão. A gente está extremamente feliz, vai aprender o alemão e está fazendo as aulas em inglês lá, né? 11h39, vamos dar um break no Pinga Fogo. Como eu falei, depois do break eu vou passar só
Só alguns minutos aqui do quem deu o nome da 25 de agosto aqui para Rolim de Moura. Já voltamos no Pinga Fogo. Pinga Fogo volta já. Apoio Pinga Fogo. Você cuida sempre da sua saúde. Se precisar de consultas, cirurgias ou exames, fique tranquilo. O Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura é um tradicional centro de atendimento médico com uma equipe de profissionais competentes e confiáveis, sob a responsabilidade técnica do Dr. Valmir Rodegueri. Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura, localizado na Avenida Macapá 5040, próxima à rodoviária. Ligue 3442-2463 ou chame no WhatsApp 98486-8295 ou 98486-8299. Pinga Fogo. Na Credicis Sudoeste, acreditamos na força da união, valorizamos cada associado, promovemos a cooperação e geramos prosperidade. Nossos associados fazem parte de um movimento que transforma vidas, com taxas justas, atendimento humanizado e soluções financeiras que contribuem para o progresso individual e coletivo. Juntos, crescemos e impulsionamos o desenvolvimento da nossa comunidade. Venha ser um de nossos associados e faça parte de uma cooperativa que valoriza você. Credicis Sudoeste. Promover cooperação para gerar prosperidade e realizar sonhos. Pinga Fogo. Cuidar da saúde é o bem mais importante que você pode fazer. Pensando nisso, o Hospital e Maternidade Bom Jesus está sempre ampliando sua equipe e agora conta com as médicas: doutora Ellen Caroline, médica nefrologista; doutora Bruna Santos, médica ultrassonografista; e doutora Graziela Rossi, médica ginecologista obstetra. Marque uma consulta ou exame pelos telefones WhatsApp 3442-2463 e 98486-8299. Hospital Bom Jesus, localizado na Avenida Macapá 5040, próximo à rodoviária, sob a direção técnica do Dr. Valmir Rodegueri. Pinga Fogo. Se você precisa de produtos de qualidade para o serviço elétrico da sua obra, conte já com a Salatiel Materiais Elétricos. Garantia de maior segurança à sua construção, seja ela residencial, comercial ou predial. Tem cabos, fios, disjuntores, conduítes e outros. Salatiel, na Maceió 5249, centro de Rolim de Moura. Pinga Fogo. Há 30 anos a Cressol começou de um sonho que nasceu no campo. E hoje se tornou uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, para ajudar você a começar também. Começar a conquistar seus sonhos, começar o futuro de uma família, ou até mesmo te ajudar a começar o projeto do seu novo negócio. Com a Cressol, você tem soluções financeiras para todos os começos da sua vida. Há 30 anos, tudo começa por você. Pinga Fogo. Dica de trânsito. Sua vida e a dos outros estão em suas mãos. Respeite a sinalização e os limites de velocidade em áreas de construção ou zonas escolares. Essas áreas podem ter restrições especiais de tráfego para garantir a segurança dos trabalhadores ou alunos. Não se esqueça, as regras de trânsito estão aí para sua segurança. Você ouviu aqui pela Rádio Rolim FM. Pinga Fogo. Apoio. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância. Agora são 11h44, de volta com o Pinga Fogo. Se você quer deixar a sua opinião, a sua sugestão, o seu elogio ou a sua crítica, você pode mandar sua mensagem via Torpedos SMS ou através do aplicativo WhatsApp no 98471-1467. Pode acessar também o nosso site, que é o www.radioholimfm.com.br, ou pode também seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo na página do Pinga Fogo no Facebook e também no canal da Rádio Rolim FM lá no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para notificações. Ardo Voit. Pois é, Ronaldo. Eu estou conversando com a Jaqueline, também com a Bianca, sobre intercâmbio
para outros países, né? E através aqui da FISC, aqui de Rolim de Moura, mas, como prometi, hoje é dia do soldado. Hoje é dia 25 de agosto, que é o nome da nossa avenida principal aqui em Rolim de Moura, né? E na época eu estava atrás aí, como é que surgiu esse... Por que 25 de agosto? Tá? Então eu procurei e achei o ex-prefeito de Cacoal, quando o Rolim de Moura ainda era distrito, o Joca. Eu consegui achar ele e ele me explicou. Por isso que eu tenho um áudio aqui, eu gostaria de passar, para que você também saiba por que 25 de agosto, porque, enfim, ele vai dar uma explicadinha sobre isso. Ronaldo, põe no ar aqui o nosso Joca. Meu prezado Arno Voigt, bom dia. Como você me pediu, eu estou aqui com o maior prazer gravando uma mensagem para o seu programa para esclarecer a verdade histórica dos nomes das duas principais avenidas de Rolim de Moura, 25 de agosto e Avenida Norte e Sul. O que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: primeiro, antes de mais nada, antes de prosseguir, eu me desejaria cumprimentar todos os seus ouvintes no município de Rolim de Moura e na cidade, e quem mais puder ouvir a sua transmissão. Esses dois nomes, eles tiveram origem na minha pessoa. Em 1978, como todos os moradores sabem, Rolim de Moura era uma vila que estava iniciando e pertencia ao município de Cacoal, onde eu era o prefeito, onde eu fui prefeito. E nessa condição de prefeito, eu recebi do INCRA a vila de Rolim de Moura para administrar, que foi desmembrada, o INCRA entregou para o município a administração da vila, e eu nomeei o primeiro administrador de Rolim de Moura, o Francisco Ferreira Moreira. Eu cheguei com o Moreira, com o mapa da vila, que ele tem 4 km por 4, né? Ele vai da 188 até a 180, na estrada, na linha 25. E vai 4 km na linha 184. Então, esse é o perímetro da área urbana de Rolim de Moura na época. E com o mapa na mão, não havia nomes de ruas, nem avenidas, eu cheguei para Moreira e disse: Moreira, é o seguinte, você coloca o nome de todas essas ruas e avenidas, eu só faço questão de colocar o nome de duas avenidas aqui. Essa que está na linha 184, que eu vou denominar de norte e sul, devido a elas duas ficarem na direção norte e sul do projeto de colonização e norte e sul do Brasil. Ela fica no mapa do INCRA, ela fica na direção norte e sul, tal como foi demarcado o projeto de colonização, e é a direção da linha 184. E a linha 25, eu coloquei o nome de 25 de agosto, e eu me lembrei, na época de fazer essa referência, porque eu não queria tirar o nome 25, e também não queria deixar só o nome 25, porque iria ficar um nome muito vazio, ficar só a Avenida 25. Então eu resolvi denominá-la de 25 de agosto, por referência, por uma homenagem aos colonos, aos desbravadores primeiros, que o INCRA assentou em todas as linhas, da 160 até a 208. Né? Sempre considerei isso, que eu fui chefe do INCRA durante 3 anos, antes de ser prefeito, e essa homenagem eu resolvi fazer a eles, para dar o nome da Avenida 25 de 25 de agosto,
até porque a avenida fica no mesmo eixo da linha 25 do INCRA, que começa lá na Capa Zero, perto de Pimenta Bueno, e vai até a linha 160 e prossegue em direção à Brasilândia. Então, dentro de Rolim de Moura, ela ficou sendo a Avenida 25 de Agosto, por considerar que, por comparação, se você pegar avaliar a função de um soldado num pelotão militar, o soldado é o elemento de linha de frente de qualquer missão. E eu considerei o colono como o soldado do desbravamento, o elemento de linha de frente. Foi ele que o INCRA colocou primeiro, foi ele que desmatou, foi ele que roçou, foi ele que primeiro andou a pé de cacaia nas costas para desbravar. Então esse é um soldado da colonização. Foi esse o pensamento, a ideia que eu tive para fazer a denominação dessa avenida importante de Rolim de Moura, de 25 de agosto. E como era naquela época, era mais ou menos final de julho para agosto, que eu nomeei o Moreira, logo em seguida veio o dia 25 de agosto e no mapa eu anotei esses dois nomes que estão até hoje e são relacionados a esse fato histórico, né, da cidade de Rolim de Moura, cuja história ainda precisa ser devidamente contada em sua dimensão e beleza dessa região e dessa cidade. Parabenizo ao seu programa e homenageio a todos os colonos desbravadores, de quem deles sempre me lembrei, e dessa cidade de quem eu guardo um afeto muito grande pelo seu povo e pelo seu progresso, pela sua gente. Parabéns ao programa e parabéns ao povo de Rolim de Moura. E obrigado a você pela oportunidade e me coloco à disposição sempre que você me acionar. Obrigado. Não é o seguinte, meu prezado, eu esqueci de me apresentar, porque muitos que vão me ouvir vão dizer, quem será que está falando? Então, eu sou o Francisco Reginaldo Joca e fui chefe do INCRA de 1973 a 1976, nessa região, de Rolim de Moura, Baitará e Cacoal. Fui prefeito de Cacoal de 1978 a 1980 e sou advogado militante em Porto Velho, onde moro, e estou em Rondônia há 47 anos. Vim para cá para trabalhar na colonização e nessa condição chefiei o INCRA de 1973 a 1976, quando não existia Rolim de Moura e Cacoal era apenas um aglomerado de pessoas no início do projeto de colonização. Então é isso aí. Essa é a minha apresentação para que eles possam identificar quem está falando. É o Francisco Reginaldo Joca. E obrigado. Tá aí, ó. Esse foi o Francisco Reginaldo Joca, ex-prefeito de Cacoal, que colocou o nome de 25 de agosto na nossa avenida, que tem mais de 100 metros de largura aqui, né? É a história. Por que eu coloquei hoje? Porque exatamente hoje é dia 25 de agosto. E, como é dia do soldado, amanhã eu vou conversar com o Tenente Coronel Tiago, que é o comandante da Polícia Militar aqui em Rolim de Moura, que vai contar também como é que está a nossa Polícia Militar, como é que está os andamentos, e, enfim, né? Assunto não vai faltar aí com o Tenente Coronel Tiago, comandante da Polícia Militar de Rolim de Moura. Mas agora nós fala de inglês, né? Pois é, rapaz, estou com a Jaqueline e também com a Bianca aqui falando da FISC e do intercâmbio de jovens, velhos, novos, através do intercâmbio da EGALE. Fala mais um pouco, Bianca, sobre esse intercâmbio aí que está havendo e está abrindo as portas aí para alguém de Rolim de Moura que queira participar.
Então, pessoal, hoje às 18h30 a gente veio lá de Porto Velho para fazer essa palestra, para apresentar o grupo, né? Mas, claro, se você tiver dúvidas sobre alguns outros programas, a gente vai ficar até o final da palestra ali disponível para todo mundo. E falar um pouquinho sobre esse grupo de Malta, né? Que é um dos destinos super... Acho muito legal porque é um clima mais ameno, então você não vai para um destino frio, um choque cultural muito grande que está acostumado. E é uma ilha que ela foi colonizada pelos britânicos, né? Então a gente tem toda uma colonização britânica, o inglês que é falado lá é o inglês britânico. E esse grupo ele vai sair daqui de Rolim, tá? Vai sair de Porto Velho, o aeroporto. E tem todo o processo ali de intercâmbio de 2 semanas, com tudo incluso, acomodação, curso de idiomas, uma das melhores escolas do destino. Também está incluso todos os passeios. E a Jaque ali, se possível, vai acompanhar o grupo também ali no passeio, em todas as atividades. E agora às 18h30 a gente vai apresentar como funciona o programa. E depois eu vou ficar disponível ali para conversar também, porque, querendo ou não, tem pessoas que têm destinos específicos, né? Tem gente que sonha para Londres, sonha para o Canadá. E é isso. Já tem gente de Rolim de Moura já inscrita, que já vão junto? Tem 4 inscritos já, daqui de Rolim. Tem, acho que 3, se não me engano, de Pimenta. E tem bastante pessoas interessadas, né? E as pessoas, assim, que querem saber mais detalhes, como a Bianca falou, hoje, gente, vai lá na FISC, né, para conversar, para tirar suas dúvidas, para daí conversar com a família, se já quiser fazer a inscrição do intercâmbio, ou se quiser só tirar as dúvidas e pensar. A gente vai estar lá à disposição hoje, disponíveis a partir das 18h30. É uma oportunidade que não é todo dia que aparece. Né? Porque quando você quer para o exterior, né, sozinho, é difícil de ir, é ruim de ir, porque você fica perdido, você não sabe onde é. Com um grupo, os caras direcionam, vai pra cá, vai pra lá. Não, sem contar que é divertido, né? Não, você vai com um grupo, você vai fazer amizade, você já tem alguém que vai estar pensando por você. Por exemplo, a Egali lá em Malta tem a base, eles têm funcionários lá que vão estar te esperando, que já vai estar tudo encaminhado, aonde você vai dormir, aonde você vai comer, aonde você vai estudar, entendeu? Então você vai para aproveitar o estudar inglês e, no caso, o passeio, né? O turismo. Tem até o transfer, né? Que a gente tem um transfer, vai buscar do aeroporto, deixar na acomodação, até essa parte está incluso. E a questão ali do programa, lembrando que é um programa em grupo, em grupo a gente tem limitação. A gente vai ali de 10 a 15 alunos por grupo no máximo. Fechou a turma, não há mais inscrições, né? Porque a gente quer uma qualidade, então muito aluno não vai oferecer tanta qualidade. A gente tem 4 matriculados, né? E aí a gente tem 3, que seria um casal com o filho, que a gente vai matricular ali semana que vem. E a gente também tem alguns alunos interessados que não são até de Rolim, a gente abriu as portas para outras cidades do interior também que queira participar. E aí vai, basicamente, um grupo estadual, vamos falar assim, de todos os estados. Porto Velho a gente também tem alunos ali que querem ir com a família, e a gente está colocando todo mundo do grupo. Então, boa parte do grupo vai ser reunir em Porto Velho, né, no aeroporto, mas já vai sair um grupinho aqui de Rolim bem animado. Eles são bem animados ali. Uma das alunas falou assim, o grupo já fechou, eu quero fazer um grupo, quero combinar ali os passeios, que aí eles vão decidir o cronograma que eles querem fazer, né? Já tem data marcada ou não? 3/7, 3 de julho de 2026. Já tem um embarque marcado. Eles sempre embarcam numa sexta. Daqui a um ano. É um ano. Isso. Por que a preparação? Porque, querendo ou não, a gente está falando de um programa, a gente foca muito, eles muito confundem com turismo aqui no Brasil. É uma viagem internacional, tem toda uma questão de vagas. Porque, lembrando, a Egali é uma multinacional, a gente trabalha com vários países, México, Brasil, então tem milhões de pessoas querendo fazer intercâmbio, né? E a gente também está falando da questão de vagas, porque não é só a Egali que leva alunos para esse exterior, né? Então, querendo ou não, tem vagas, por exemplo, Londres, a gente não tem nem vagas, mas em julho do ano que vem, por exemplo, só para você ter uma noção. E a gente precisa verificar essa disponibilidade. E é uma organização financeira maior, né? Você consegue ali pagando de uma forma tranquila, sem que aperta. E aí, o programa de 2 semanas, a Jaque entrou em contato com a gente e falou assim, olha, tem muitos pais, muita família querendo participar, vamos ver um destino legal. E o programa está muito, muito legal, Bom, eu tenho um intercâmbio para fazer agora com o Hidalgo, que está chegando e falar do esporte, né? Então, nós temos ainda 30 segundos para falar tudo que você quiser. Eu, então, vou deixar meu muito obrigada aqui, Arno, por ter recebido a gente falou bastante, né, pelos cotovelos. E fica o meu convite aí para todo mundo que quiser saber sobre intercâmbio, para todo mundo que quiser fazer inglês para você, para o seu filho, quiser aprender aí a língua do mundo, a FISC tem
Além de inglês, tem informática, tem espanhol. Fica o nosso convite para seguir a gente lá no Instagram, @FisqueRolim. E de lá você pega o nosso contato, manda um recadinho pra gente, né? Falando nisso, onde é que fica a FISC? A FISC fica aqui, sentido Santa Luzia, na Avenida Goiânia, 4923, bairro Beira Rio. Para entender mesmo, assim, subindo Santa Luzia, sobe a Norte-Sul, que a gente acabou de saber a história. Passou o posto Miriam, passou o hospital ali, umas 3 quadras já é a Goiânia, você vai olhar para a esquerda, você vai ver a FISC. Bem facinho. Maravilha. Bianca? Queria agradecer também a disponibilidade de a gente falar um pouquinho sobre o intercâmbio, que é uma coisa que muitos ainda não conhecem a possibilidade, né? Lembrar que o interior tem possibilidades também. A gente ali está em Porto Velho, no centro empresarial, no centro da cidade, mas sempre disponível ali para atendimento online. Volte e meia, a gente está vindo aqui no interior. Queria agradecer pelo tempo, o Arno ali compartilhar um pouquinho da sua experiência, a Jaque, que é a nossa parceira, que já levou alunos para fora, está sempre muito engajada em fazer a divulgação. E, pessoal, quem puder, quem tiver interesse em ter uma experiência fora, faça. Quebra de fronteiras, assim, sua mentalidade expande, noção de mundo, seja pequeno, seja adulto, a gente se autoconhece também. A gente vai com foco em aprender um idioma, mas a gente volta com muito mais coisas a agregar. Maravilha, maravilha. Obrigado, Bianca. Obrigado, Jaqueline. Obrigada, gente. Bom trabalho. Reunião hoje às 18h30, né? Falar sobre intercâmbio. Vai lá na FISC, lá que você vai ficar bom. Opa, viajar é gostoso demais, viu, rapaz? E dá para programar as coisas. Não, é até caro. É caro se você não se organizar. Se quer viajar daqui a um ano, faz um boleto hoje, vai pagar devagarzinho, papai. Você chega lá, né? Hoje é bem mais barato do que era ontem, né? Amanhã, o comandante da Polícia Militar estará comigo aqui. E aí vai ter que cuidar um pouco mais, né? O homem é polícia, né? Então, mas ele vai contar. O nosso comandante está fazendo um belo trabalho aqui em Rolim de Moura. E vários assuntos vamos conversar. Combinado? Vem aí o Hidalgo falar sobre esporte. Eu tô indo embora. Arno Voigt manda um grande abraço com tchau, tchau. Opa, foi legal, hein? Você ouviu aqui pela Rádio Rolim FM. Pinga Fogo. Apoio. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade.